Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Heller Correia Espiritualidade e Consciência. Espero que se encontrem bem. Aproveito para agradecer a todos vocês que comentam os meus vídeos, dando o apoio, carinho. Isso é muito bom, é reconfortante e eu agradeço imenso. Eu faço isto por gosto, por sentimento, porque tenho a espiritualidade mesmo no coração e sem ela eu não era feliz, não tinha. Claro que eu não dependo só da parte espiritual, é todo um conjunto de situações aliás, a materialidade é também um processo espiritual, somos todos espíritos aqui na matéria, mas a parte familiar, a parte dos amigos, a parte do lazer, tudo isso, sem a espiritualidade, não seria a mesma coisa, com toda a certeza. Então é algo que eu faço mesmo porque faz parte da minha vida, mas ter o vosso apoio é sempre bom e eu agradeço a todos vocês e para ajudar já sabem, compartilhem, façam gosto, subscrevam, todas essas coisas ajudam o projeto a chegar a mais pessoas. Hoje, o que é que eu decidi fazer? Um vídeo aqui muito curto, vou correlacionar, juntar dois relatos projetivos, ou seja, de projeção astral, que eu já trouxe no canal, em vídeos distintos, mas que aqui vou juntar para falar de um mesmo tema. Acredito que isso pode ajudar vocês, estudantes espirituais, a perceber algumas situações fora do corpo que acontecem. Falo dos campos energéticos. Os campos energéticos que existem, perímetros energéticos, e que ao nós tentarmos, por exemplo, compenetrar, verificamos diferentes situações. Uma das primeiras projeções da consciência que eu tive, já ciente do que era o fenómeno da projeção da consciência, portanto, eu em criança já tinha projeção astral, só que transportava isso para aquilo que era a minha compreensão na altura, que eram os sonhos. Para mim era tudo sonhos, embora alguns sonhos eram mais vívidos, muito vívidos. Inclusive eu sobrevoava às vezes o local onde eu vivia na altura, via as casas sobre uma perspectiva de cima, depois confirmava situações e eu achava aquilo tudo muito incrível. Inclusive sonhos como premonição ou pré-cognição, sonhos de coisas que depois aconteciam, mensagens que vinham, leituras sobre a minha conduta, muita coisa, que eu já achava aquilo um pouco fora da caixa, mas não aprofundava. Era uma criança, queria me divertir. Então vou fazer o relato da primeira projeção já ciente do que era o fenómeno. Portanto, eu estava a ter um sonho casual, de repente percebo alguma coisa, abro ali um gatilho de lucidez e desperto no meu corpo físico, na cama, virado de barriga para baixo, em processo cataléptico, ou seja, em catalepsia projetiva ou psíquica. Eu desperto e, como eu já tinha ouvido, por exemplo, o professor Wagner, que é uma das pessoas, a primeira pessoa que eu ouvi a falar nisto, e acredito que ele foi mesmo um dos primeiros a correlacionar a catalepsia com, ou seja, uma alavanca, uma catapulta muito boa para termos saída do corpo, quando amenizamos e não entramos em pânico, quando compreendemos a situação, ficamos ali, entregamos-nos ao momento, podemos recorrer a uma oração, por exemplo, algo que deixa a pessoa tranquila, ameniza, deixa que nós não aceleremos o metabolismo e, portanto, isso provoca uma soltura do campo energético. Eu fiz isso e senti o meu corpo astral a deslocar-se lentamente, a desprender-se para o lado esquerdo. Qual é a minha surpresa na altura? Eu estou a pairar alguns centímetros acima do chão. Ali não via o meu corpo físico, porque eu já estava, ou seja, num plano muito próximo, no duplo muito próximo, falando de vibração, de frequência, estava muito próximo, mas já não era a mesma frequência. E isso acontece quando nós nos distanciamos um pouco do veículo físico. À medida que vamos distanciando, vamos acessando. Eu via que algumas coisas não condiziam, embora eu sabia que era o local, não é? Ou seja, o duplo daquele local, algumas coisas não eram similares. Isso também tem uma explicação. Quando olhamos os objetos, as consciências aqui encarnadas, olhando os objetos, nos planos consequentes, plasmam esses mesmos objetos e à medida que várias consciências olham, vai determinar o quão enraizado esse objeto vai ficar ali. Há objetos e sítios que ficam num tempo muito vasto nesses planos, porque é a mentalização de várias consciências ali em cima. E também temos o facto de que aqui a nossa visão, os olhos físicos veem porque a luz do sol rebate nos objetos e nós percebemos, e fora do corpo isso processa-se de uma outra forma. Nós não temos olhos físicos, é tudo energético,
como não é os olhos físicos, tudo é percebido de uma outra forma. Isso só para justificar o porquê de tudo estar apresentado com o mesmo local, mas com configurações diferentes. Ora, eu lembro-me de transpassar a porta, ou seja, saí do local onde eu residia. Na altura eu residia num prédio, e comecei ali a levitar no corredor onde haviam várias portas das residências alheias, das pessoas vizinhas que residiam ali. Ora, eu, por curiosidade e experiência, até porque não sou uma pessoa interessada na vida alheia, longe disso, a minha própria vida já dá muito trabalho, quanto mais andar a ver a vida dos outros, mas por experiência e curiosidade, como é que seria eu transpassar a parede de uma casa vizinha, e reparei que quando o tentei fazer só na simples intenção de o fazer, comecei a perder a lucidez. Então eu pensei, espera aí, isto aqui não é muito normal, se calhar eu não deveria fazer isto. Na altura, pensei que por a intenção ser essa, que pudesse ser os mentores, mas depois percebi mais tarde que haveria um outro motivo. E o motivo qual é? Cada casa, cada habitação tem um conjunto de pessoas que lá vivem. Esse conjunto determina um padrão de pensamentos e isso provoca ali um campo energético, uma assinatura psíquica que cria esse campo. E como nós somos alheios a esse campo, completamente alheios, temos uma outra configuração e não temos uma parte participativa constante com esse campo, existe uma variação energética e nós vamos embater num outro campo de energia. E se não estivermos com a nossa energia estabilizada e não tivermos qualquer ligação com as consciências que provocam todo esse campo, vai haver uma possível desconfiguração da nossa lucidez. Vai haver um embate, uma variação. E isso ocorre também quando, por exemplo, um outro relato, que é o outro relato que eu ia trazer, certa vez estou projetado na casa de um familiar e pela janela do quarto desse familiar eu vejo um ser, provavelmente um ser trevoso. Ele apresentou-se com aquela típica capa negra, aquela capa preta sobre ele, como se fosse aqueles personagens que nós vemos no Star Wars ou no Harry Potter, aqueles personagens que são apelidados até de magos negros, sendo que na espiritualidade o mago negro não é bem assim na realidade. É muito mais fácil de enganar se nós procurarmos esse tipo de configuração, porque eles às vezes apresentam-se, os magos negros apresentam-se como crianças, como pessoas normais, portanto, isso é apenas uma ilustração. Portanto, aquele ser tinha uma capa negra assim, e era um ser assim com uma forma de réptil, tinha olhos de réptil, tinha assim 2 orifícios no nariz, não tinha um nariz, tinha só 2 buraquinhos, e estava ali, em frente à casa daquele meu familiar, a olhar, observava, sem qualquer movimento, um olhar magnético ali. Eu transpassei a parede, aproximei-me daquele ser, mentalmente, fora do corpo, nós falamos mentalmente, perguntei quem era aquele ser, e eu reparei que era como se eu não existisse. Das duas uma, ou aquele ser nem se importou com a minha existência, ou eu estava frequencialmente num outro plano muito próximo e ele não me via. Ou podia ser os próprios mentores a induzir ali uma frequência energética sobre mim, onde não havia uma similaridade de frequência e ele não me via. Mas também havia a possibilidade dele nem sequer importar-se com a minha existência. Eu perguntei 3 vezes quem ele era e à terceira vez perdi a lucidez. O que é que eu verifiquei? Havia de facto uma intenção daquele ser, muito possivelmente, dele querer compenetrar ali a casa, querer entrar ali, naquela habitação, porque existe muito provavelmente algo não muito amistoso em relação a esse ser com o meu familiar que vive ali, ou com alguma outra situação que esse ser não gosta e que está ali com uma intenção que não é boa. Mas ele não entrava. E esses seres, geralmente, eles não respeitam nada. Então, aquele ser não entrava por algum motivo. Então, o que é que eu também presumo? Que além desse campo energético, que se não houver ressonância de intenção, de frequência, com esse tipo de abordagem desses seres, eles não vão ter facilidade. Mas qualquer pessoa tem sempre uma brecha de abertura, porque a nossa vida oscila muito.
Também há a possibilidade dos mentores promoverem ali uma defesa magnética de campo energético que não deixa que esses seres mais trevosos penetrem esse mesmo local, esse mesmo perímetro. E eu já verifiquei em diversas viagens astrais que às vezes não consigo acessar certos perímetros e vou perdendo a lucidez. Às vezes pode ser pelo distanciamento do cordão de prata, quando as coisas não estão muito afloradas a nível energético, mas também pode ser isso, diferentes campos energéticos com configurações únicas e muito próprias que causam essas variações e dificuldades de compenetração para com as pessoas que viajam fora do corpo. Finalizando aqui o vídeo, existem locais, por exemplo, terreiros de umbanda, casas espíritas, grupos espirituais que não precisam estar ligados a nenhuma linha específica, ou até mesmo pessoas que trabalham na espiritualidade, emanam energias a favor do planeta em suas casas. Isso cria ali uma conexão, muito possivelmente, com mentoria espiritual. Se isso for feito com um conjunto de pessoas a vibrar na mesma intenção da luz, isso também faz uma ressonância com egrégoras espirituais e isso cria uma proteção energética. Portanto, locais que seguem linhas espirituais para a luz, vinculados com a espiritualidade maior e da luz, são locais que têm um processo de mentoria, mentores extrafísicos, criam ali situações que são proteções desses mesmos locais contra ataques extrafísicos. Assim como há locais que têm, que não é uma egrégora, porque egrégora remete a luz, a espiritualidade superior, espiritualidade na sua vertente benevolente e em prol do próximo, mas há locais com espíritos densos e esses grupos aglomerados espirituais densos também criam um campo, só que é um campo magneticamente denso, que também pode ser sentido, mas quando estamos numa frequência maior, inclusive isso justifica o porquê desses seres, muitos deles não conseguem levitar. Lá está, porque a sua frequência é densa. Então eles nem sequer levitam e nem conseguem transpassar objetos. O campo dos objetos é um impedimento para eles. Era isso que eu queria vos trazer, aqui um vídeo curtinho, para vos falar sobre estes perímetros, estes campos energéticos que existem e que provocam estas diferentes situações que acredito que pode-vos ajudar a compreender melhor. Muito obrigado a todos pela atenção, muita paz e muita luz e até um próximo vídeo aqui no canal.